Olá, tudo bem? Meu nome é G. André. Minha esposa Suelen e eu, nós temos dois filhos e participamos da pastoral familiar e atuamos na promoção e defesa da vida. Todos os anos, do dia 1º de outubro ao dia 7 de outubro, a igreja celebra a Semana Nacional da Vida, que culmina no dia 8 com o Dia do Nascituro. A igreja prepara para nós um subsídio chamado Hora da Vida, que trabalha vários temas importantes relacionados à promoção e defesa da vida. Hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o tema de experiência de vida é uma bênção. Esse tema trata da questão dos idosos e também dos doentes, das pessoas fragilizadas que fazem parte das nossas famílias. Então, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nesse momento, de forma especial, eu queria dirigir a acolhida às pessoas que se encontram enfermas, especialmente aquelas que fazem parte de nossa família e também as pessoas idosas que nos precederam e sem as quais não estaríamos aqui. Também é importante refletir sobre a importância da figura dos avós da família, né? Porque eles transmitem sabedoria, experiência e apoio. Muitas vezes no cuidado com os netos, também acabam aí deixando uma marca muito importante na vida de toda a família, nesse carinho aí que eles passam, né, para as nossas crianças, quando eles convivem com os netos. Então, todos nós precisamos de bênção, é verdade. Quem não gosta de receber bênção, né? Mas de maneira especial, as pessoas mais frágeis, porque elas precisam ali dessa proteção de Deus, quando estão com a sua saúde ameaçada, quando a vida está ameaçada. Então, sempre os mais frágeis precisam de um olhar mais carinhoso e precisam de uma atenção toda especial. Então, eu gostaria de pedir que Deus abençoe os nossos enfermos e idosos, para que sejam fortalecidos e preparados frente à enfermidade e à velhice. Os avós fazem parte do contexto familiar, compartilham seus valores, herança cultural e história da família. Nesse tempo agitado, eles exercem o bonito serviço de colaboradores dos pais no cuidado dos netos, transmitindo-lhe conhecimento e experiência, especialmente pelo carinho, alegria e testemunho, apresentando-lhes a riqueza das tradições familiares, religiosas e culturais. Então eu gostaria de compartilhar também um pedacinho da palavra de Deus. Deus nos fala lá no Salmo 70, versículo 8 e 18, e diz o seguinte: Na minha velhice, não me rejeiteis. Ao declinar de minhas forças, não me abandoneis. Na velhice e até os cabelos brancos, ó Deus, não me abandoneis, a fim de que eu anuncie à geração presente a força de vosso braço e o vosso poder à geração vindoura. Então, uma oração muito bonita, um salmo muito bonito, né? Onde é, o ser humano pede a Deus que Deus o acompanhe sempre, que ainda que a pessoa que já alcançou uma idade avançada, ela tem muito a nos oferecer, ela pode passar muita experiência e nos dar ali grandes alegrias para gerações futuras, né? Nós temos muito com que aprender com os idosos. E de fato, né? E também quando nós temos ali uma situação de enfermidade, isso também abala a família, né? Então, quando a família ela se depara com uma situação de enfermidade, doença de alguns dos seus membros, é comum que todos se envolvam nessa situação. Muitas vezes até mesmo com mudanças de hábito, mudanças na rotina da casa. A atenção principal, a partir de então, se volta para aquela pessoa que precisa de mais atenção, de mais cuidado. Então, isso é muito comum nas famílias, por exemplo, aonde os mais jovens precisam cuidar dos mais velhos, quando tem uma mãe doente, um pai que precisa de auxílio, né? Então, isso é muito importante e às vezes acaba mudando a rotina da família. Mas são experiências que a gente passa ao longo da nossa vida que vão marcar ali para o crescimento e esse cuidado também com o próximo, com aquele que está ali mais próximo de nós, né, que é aquele ente da família que precisa do carinho, isso realmente é muito importante.
Então, crescer entre irmãos proporciona a bela experiência de cuidar uns dos outros, de ajudar e ser ajudado. Por isso, a fraternidade na família resplandece de modo especial quando vemos a solicitude, a paciência e o carinho com que é circundado o irmãozinho ou a irmãzinha mais frágil, doente ou deficiente. Quem disse isso foi o Papa Francisco no documento escrito para as famílias chamado Amoris Laetitia, lá no parágrafo 195, mostrando ali, né, essa beleza do cuidado que é quando a gente se dispõe a dar atenção àquela pessoa mais frágil, aquela pessoa que precisa de carinho, né? Vejamos um pouquinho mais sobre o que diz o Papa Francisco aos idosos e principalmente aos avós na comunidade da formação humana. Olha o recadinho do Papa. A falta de memória histórica é um defeito grave da nossa sociedade. É a mentalidade imatura do já está ultrapassado. Conhecer e ser capaz de tomar posição perante os acontecimentos passados é a única possibilidade de construir um futuro que tenha sentido. Não se pode educar sem memória. Recordai os vossos dias passados. As histórias dos idosos fazem muito bem às crianças e aos jovens, porque as ligam à história vivida, tanto pela família como pela vizinhança e os pais. Uma família que não respeita nem cuida dos seus avós, que são a sua memória viva, é uma família desintegrada. Mas uma família que recorda é uma família com futuro. Esse trecho, né, dessa passagem que o Papa Francisco nos diz, está lá também no Amoris Laetitia, no parágrafo 193. E Jesus nos fala do idoso, né? Que descobre a confiança incondicional no Senhor, portador de uma espiritualidade profunda, que, mesmo conduzido para onde não deseja, continua a confiar. Mas, infelizmente, nossos idosos não são reconhecidos como portadores de uma espiritualidade, fruto da comunhão com o Senhor. Portanto, entes de grande sabedoria. Muitas vezes são conduzidos a viverem isolados em asilos ou casas para idosos, onde, por mais bem tratados que sejam, são privados do convívio dos seus, são privados do convívio familiar. Feliz é a família que cuida dos seus idosos, pais ou avós, promovendo e proporcionando a integração das gerações, ajudando os mais jovens a descobrirem a beleza de uma vida longa. Às vezes, é claro, marcada por dificuldades, mas uma vida que sempre pode ser feliz na companhia de Deus. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos, que Deus proteja todos os enfermos, todas as nossas pessoas que convivem conosco, que são fragilizadas, que abençoem de maneira especial os nossos avós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.